Olá a todos do canal Ótimas Notícias. Paulo SC vem com autorização sobre pagamentos, e está acontecendo tudo no sigilo. Estamos todos felizes. Sou Eduardo Belmont, gestor-diretor financeiro responsável por respeitar todas as autoridades governamentais. Nosso foco é receber nossos valores, sendo adiantamento ou integral. Vamos ao áudio. Hoje é o dia 2 de abril de 2025, esse áudio pode ser compartilhado. Aqui é o Paulo de Santa Catarina, compartilhando com vocês algumas ideias, fazendo algumas divagações e também, é lógico, colocando sobre o andamento do nosso grande projeto. É lógico. Aliás, vou iniciar por isso. Eu quero dizer para todos que está assim previsto para daqui a 1 hora, menos de 1 hora, daqui a 40 minutos, horário do Brasil, às 18 horas, horário de Brasil, horário de Brasília, o pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, onde ele vai falar, então, sobre a taxação dos países parceiros, alguns dos quais deixarão de ser parceiros, provavelmente, a taxação sobre as importações que os Estados Unidos fazem. Então, é uma decisão dele, pessoal, sem consultar conselho, é ele que decidiu, e tudo vai acontecer lá e em qualquer país do mundo, segundo o que Deus permite. Eu não tenho dúvida disso. Então, a partir disso, a partir desse discurso dele que deve durar, a minha expectativa, conversando com algumas pessoas, a minha expectativa, eles concordam, é que é coisa de meia hora, porque ele não tem muito o que dizer, não tem muito o que explicar. Aliás, não se explica o inexplicável, mas ele vai tentar. Então, em função disso, desse momento importante para a economia mundial e importante para eles também, para os Estados Unidos, o que nós podemos e devemos fazer, eu acredito, é orar, rezar, para que a condução nos Estados Unidos não leve o país a uma derrocada, a uma grande crise, a uma grande fome, a um grande pânico. É uma possibilidade que existe, sim, uma derrocada da economia norte-americana pelas atitudes que ele está tomando e parece que vai continuar. Então, nós precisamos orar, porque é uma nação gigante, é quase o dobro da população brasileira, é um território muito grande, um país está entre os mais ricos do mundo, E é por isso que é muito triste pensar em uma derrocada da economia. Então, a gente deve fazer a oração. A oração é fundamental em tudo, nas nossas vidas e em tudo que começa daqui para frente também. Não só no Brasil, como nos outros países participantes. Eu acho que eu não comentei com vocês, não são 75 países que agora vai haver essa distribuição, são 65, 10 a menos, tá? Está definido, começa por 65 países e depois, mais para frente, virão outros, Ao todo são 219, a informação, pelo menos até agora, não foi modificada, mas no início não são 75, são 10 a menos. Então, são dezenas de países que vão trabalhar para que o mundo fique melhor. Eu acredito nisso e vai começar a influenciar, mesmo indiretamente. E aí nós precisamos, então, ter o espírito claro, a mente clara, o coração muito claro, de que o dinheiro apenas não é suficiente. Então, que Deus ilumine as autoridades, os governantes, cada vez mais, para que saibam fazer a sua atuação, o seu governo, de acordo com os princípios do bem. Que o dinheiro venha, de fato, para ajudar, fazer essa grande mudança acontecer. Muitas pessoas estão sofrendo, muitas estão em pânico, muitas estão em dificuldade para pensar, para raciocinar, para pensar no que fazer no próximo dia. Eu vou dar um exemplo, que nós temos que estar muito alertas de uma pessoa com uma cirurgia para fazer e não foi possível. Vai conseguir pelo SUS a cirurgia, felizmente, apesar que nem vai ser necessário. E aí
eu havia enviado um pouquinho de dinheiro, pouco, para comprar o que precisaria depois da cirurgia. E a pessoa, ao invés, já que não saiu a cirurgia, não saiu, foi adiado para a semana que vem, a pessoa guardou o dinheiro no banco para deixar uma reserva para esses produtos para a semana que vem. Vejam só, a inocência da pessoa. Na verdade, sem dinheiro para comida, sem dinheiro para nada, e o dinheiro guardado no banco para a semana que vem. Então eu tenho um temor de que muitas pessoas fiquem guardando dinheiro por não ter noção do que fazer com tudo isso, guardar para não ter perigo de faltar depois. Então muitas pessoas podem cometer erros grotescos. Esse dinheiro não é para guardar, ele é para ser investido, ele é para ajudar o mundo a ficar melhor. Então muitas pessoas, por estarem há muito tempo sofrendo pela falta de recursos, hoje tem dificuldade de fazer um planejamento, tem dificuldade de fazer a correta interpretação das coisas. E daí eu disse, não, pegue desse dinheiro e vá fazer a tua compra de mercado, de panificadora. Pegue desse dinheiro, eu estou sem. E é verdade, ali naquele momento, agora não olhei só, não tinha um centavo na conta. Tudo foi passado. Então eu disse, aguarda o acontecimento para a semana que vem. Eu sei que vamos ter nesse nosso grande projeto, mas se não tivermos a semana que vem, vai ser quando? Vai ser semana que vem. Aí até semana que vem eu te ajudo de novo. E assim eu percebo, por que eu estou falando isso? Assim eu percebo que muitas pessoas estão prestes a fazer confusões. Pessoas que não aprenderam a usar o cartão bancário para compras. Coloca o cartão na maquininha e digita a senha. Não aprenderam. Quanto pior é a situação do celular, usar o celular para fazer suas compras, pagar suas dívidas. E são pessoas que vão ter muitos problemas, que estão propensas a ser enganadas com facilidade. O dinheiro de papel vai desaparecer. Provavelmente no ano que vem, 2027, provavelmente não tenha mais dinheiro de papel sendo impresso. E eu já falo disso há muito tempo. Há uns 3 anos eu já falo disso. Tem que aprender a usar o cartão bancário e depois aprender a usar o celular para as transações financeiras. Poucos levaram isso a sério. E, portanto, são muitos que vão perder dinheiro e talvez percam tudo. Por quê? Porque não querem se modernizar, não querem aprender, não têm paciência para ler, para escutar, para assistir instruções. Então é muito complexo, tem muita gente que não entendeu ainda sobre isso que nós estamos vivendo, por que tanto adiamento? Tem gente que não conseguiu até hoje entender, tem gente que até hoje me julga um culpado de ficar dizendo para as pessoas algo que não acontece. Tem pessoas que até hoje não abriram o seu cérebro para entender que isso aqui é muito complicado e possivelmente nunca mais aconteça. Prestem atenção. Há quem diga que daqui 50 anos haverá outra situação como essa. Eu tenho meus motivos para acreditar que não. Nunca mais vai haver. Portanto, quem agora aproveitar, quem usar a inteligência, quem souber pedir ajuda, quem tiver humildade, pedir ajuda para as pessoas certas, então pode se dar bem. Quem achar que sabe tudo e pode fazer tudo sozinho, não sei se vai se dar bem. Então, por isso, por causa de todo esse complexo momento em que nós estamos, dessa complexa, essa difícil situação que nós estamos e que vamos entrar, a vida não vai se tornar um mar de rosas de agora em diante. A vida vai se tornar mais fácil, muito mais, para quem se preparou, para quem sabe como agir daqui para frente. Os outros que não se prepararam têm que ter muita
paciência. Nada depressa, nada correndo. Tudo com muita calma, para não perder e ficar outra vez na mesma situação. Portanto, minhas amigas, meus amigos, não sei quando que eu falo de novo, quando que eu gravo de novo. A perspectiva da liberação é imediata após o discurso do cara lá, do amarelo, como chamam nos Estados Unidos. A perspectiva é imediatamente após a liberação do bônus. Então, como eu tenho uma preocupação, um carinho muito grande com todos, não só com amigos, com todos, eu aproveito para dizer que lembrem-se, minha sugestão, da oração, sempre, nas maiores dificuldades que possam aparecer. Lembrem-se da oração e procurem fomentar, fortalecer o pensamento de que mais importante do que tudo é a graça de Deus. Como temos a citação conhecida há séculos: Senhor, tua graça me basta. Hoje, no mundo moderno, as pessoas precisam de dinheiro. Não é como antigamente. Trocava arroz por feijão, feijão por carne, carne por farelo. Hoje não é assim. Hoje é preciso dinheiro. Hoje as pessoas têm muita dificuldade. Porém, acima de tudo, eu entendo que permanece sendo mais importante a graça de Deus. Portanto, manter a oração. Portanto, acreditar no poder do Senhor. E é por isso que eu digo: a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês que estão me escutando. Nós estamos em um momento histórico. A transformação da humanidade já está acontecendo. Os procedimentos têm acontecido. Os problemas também. Quem entendeu, maravilha, parabéns. Significa que é uma pessoa prudente, uma pessoa que pensa, uma pessoa que observa as coisas, uma pessoa que usa a sua inteligência. Quem não entendeu isso e fica simplesmente atirando pedra, criticando, com comentários de combate, com comentários de ataque, comentários ofensivos, essas pessoas é porque não usaram a sua inteligência, não usaram o seu bom senso, ou porque, infelizmente, tem pouca sabedoria. Inteligência todos têm, um pouco mais, um pouco menos, mas talvez não tenham nada ou quase nada de sabedoria e só a inteligência não resolve. Por isso que eu tenho dito: orar, pedir a Deus sabedoria, o despertar cada vez mais da inteligência para entender a complexidade disso que nós estamos passando, vivendo, esperando, mas também entender a complexidade da vida. Eu volto a dizer o que eu já disse, escandalizei algumas pessoas, mas eu volto a dizer porque eu não tenho dúvida disso. Não teremos apocalipse com o arrebatamento dos bons. Nós teremos uma transformação humanitária, uma transformação terrena, em que os bons ficarão para transformar, para conduzir quem estiver perdido, quem precisar de ajuda, para construir, para reformar, transformar, para plantar o bem. Os bons ficarão, os maus serão removidos. Eu tenho um projeto gigante. Eu tenho um projeto que vai causar surpresa em todo o Brasil e não só no Brasil. Esse projeto é tão grande, é de tanto trabalho, vai precisar de tanta gente, que até eu me assusto. Até eu tenho... A palavra mais comum seria medo, mas eu não tenho medo. Eu não tenho medo porque eu já percebi, já senti, já tive a resposta de Deus. Então eu não tenho medo, mas a palavra mais fácil de usar é essa. E outro dia, há uma semana atrás, quase uma semana e meia atrás, na minha oração, eu pensei, e enquanto eu fazia a minha oração,
eu passei para Deus em pensamento que se Ele não se compromete com a grande mudança na Terra, que isso é só Ele que pode fazer, é essa mesmo da limpeza humanitária, de tirar os maus daqui do nosso meio. Então eu transmiti para o Pai, nosso Criador, que se não houver essa mudança que Ele precisa fazer, eu não iria desenvolver o grande projeto que eu tenho. Eu iria desenvolver outros projetos menores. E o grande eu deixaria. Então eu pedi a Deus, em oração, num momento de profunda intimidade, de profunda emoção, num momento de grande integração com Deus, de grande sensibilidade, eu percebi que Deus estava me escutando e eu pedi que me desse uma resposta clara, ou pela voz dele, ou pela voz de alguém, ou por um sonho. E naquela noite eu tive um sonho. Naquela noite eu tive um sonho tão diferente. Há 20 anos, eu não sonhava mais, não lembrava do sonho com o meu pai, com o meu genitor, meu pai que tanto eu amei, e eu diria que ainda amo. Eu tive um sonho com ele depois de 20 anos. E nesse sonho, é até complexo. Um dia, em outro momento, eu conto melhor o sonho. Mas nesse sonho, o que meu pai estava fazendo era algo que ele nunca fez na vida. E ele estava fazendo. E daí eu perguntei, mas pai, o que é que tu está fazendo, pai? Tu nunca gostou disso, nunca fez isso, não sabe fazer, nunca trabalhou com isso. Daí ele disse, filho, quando eu resolvo fazer, eu faço. Tu não me conhece? Daí eu disse, pai, mas isso tá lindo, maravilhoso, pai. Como nunca tinha feito isso antes e tá assim tão lindo, tão perfeito. Porque eu quero fazer as coisas e as coisas que eu faço com perfeição. Pode confiar, filho. O que eu digo que vou fazer, eu faço com perfeição. E então eu acordei. Num misto de emoção, lágrimas, alegria, porque foi a resposta que Deus me deu para eu fazer o meu projeto. Porque Ele está junto comigo e tudo o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. A transformação da humanidade. E ao mesmo tempo, foi um momento triste, porque eu queria ter ficado ali sonhando com meu pai 1 hora, 2 horas, um dia inteiro. E terminou o sonho. Só aumentou minha saudade dele. Mas então preparem-se, gente. Vem muita coisa por aí. E vocês que estão em dúvida, preparem seus projetos. Preparem tudo que tem que ser feito. Não se preocupem. Aquela pessoa que não tem o dom para digitar, para escrever, aquele que não escreveu nada, mas tenha tudo muito claro e se puder e quiser fazer algumas anotações, porque teremos pelo site que vai ser lançado um canal para todos se inscreverem com aquilo que desejam trabalhar. E nós vamos juntos, sim, fazer uma transformação humanitária. Eu vou fazer um outro vídeo, um outro áudio, perdão.